A guerra no Oriente Médio, gente, se transformou, claro, se tornou o maior desafio político de Donald Trump. E esse cenário ameaça a maioria republicana nas eleições de novembro, a maioria no Congresso americano, para as eleições que vão acontecer no mês de novembro nos Estados Unidos. Então, tem problema interno e, externamente, está isolando os americanos dos aliados europeus. Enquanto isso, os adversários do Ocidente, Rússia e China, estão ganhando espaço estratégico e econômico com esse conflito. Análise do nosso Américo Martins, direto de Londres. Boa noite, Thaís. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. A guerra no Irã já se transformou na maior dor de cabeça política, da política interna para o presidente Donald Trump, desde que ele assumiu esse segundo mandato na Casa Branca. Essa é uma guerra com muito pouco apoio dos eleitores, especialmente aqueles que não fazem parte do MAGA, aquele movimento mais fiel ao presidente Trump. E a situação está piorando à medida que os efeitos na economia vão ficando cada vez mais visíveis. O preço dos combustíveis subiu muito, o que afeta clara e diretamente o dia a dia dos eleitores americanos. Existe um padrão muito claro na política dos Estados Unidos. Quando o preço da energia e a inflação aumenta, o presidente no poder paga o preço. Com o combustível mais caro, aumenta também, claro, a inflação. Isso encarece os produtos básicos e pesa cada vez mais para as famílias, especialmente de renda média e baixa. E são justamente esses os eleitores que devem definir o resultado das eleições para o Congresso americano em novembro deste ano. Além disso, o Trump também está enfrentando um problema de credibilidade política com os eleitores. Afinal de contas, ele prometeu que ia evitar novas guerras e ia reduzir o custo de vida logo no primeiro dia. Até agora, ele não conseguiu entregar nenhuma coisa, muito menos a outra. Nesse cenário político, isso já está virando um risco real para as eleições de novembro. Os democratas estão ganhando cada vez mais força, enquanto alguns aliados do governo começam a questionar o próprio presidente Trump e não querem ligar as suas campanhas à Casa Branca. Se a guerra continuar nesse nível, a oposição vai poder assumir inclusive o controle da Câmara e até ameaçar a maioria republicana no Senado. Seriam derrotas importantes para o Trump. Fora dos Estados Unidos, o cenário para o presidente também é complicado. A condução dessa guerra tem gerado muitos atritos com aliados, especialmente aqueles aqui na Europa. Ao mesmo tempo, os adversários estão ganhando espaço com essa guerra. A Rússia, do presidente Vladimir Putin, por exemplo, está se beneficiando diretamente da alta do petróleo. Com mais receitas, o que vai fazer o presidente Putin? Vai aumentar muito os ataques contra a Ucrânia nessa guerra aqui na Europa, que preocupa muito os aliados americanos. A China também está observando tudo de longe e vendo com muita atenção o que está acontecendo. Inclusive, sabendo que a alta do petróleo e toda essa crise pode impulsionar ainda mais uma aposta correta dos chineses nas energias renováveis, uma coisa que é desprezada pelo Trump. No fim das contas, essa guerra deveria mostrar a força do Trump para o mundo e também para os eleitores americanos. Foi por isso que o presidente Donald Trump decidiu começar esse conflito. Mas agora ele começa a ter os efeitos contrários disso. Tudo isso por conta de uma estratégia muito mal definida de guerra que foi impulsionada pelos israelenses, que têm, ao contrário dos americanos, uma estratégia muito clara. Quem corre o risco de pagar politicamente o preço de toda essa instabilidade é justamente o presidente Donald Trump.